que seria... Uma boa previsão na astrologia, ela tem que ser delimitada, tá, gente? Ela tem que ser delimitada. Então, por exemplo, como que poderia acontecer de um astrólogo prever esse desastre, entre aspas, foi um crime ambiental, eu vou falar desastre só para ser didático, vamos dizer assim. Mas assim, como é que um astrólogo poderia prever esse acidente? Teria que ser em 3 situações, tá? A situação número 1. Um astrólogo poderia prever esse acidente de Brumadinho se o astrólogo pegasse o mapa astral do município de Brumadinho, aplicasse as técnicas de previsão nesse mapa astral do município de Brumadinho, e a partir dessas técnicas ele identificasse o evento, que seria um acidente, na verdade foi um crime ambiental, esse acidente ambiental nas técnicas de previsão. Isso é possível de ser feito? A resposta é sim, é possível de ser feito. Porém, nenhum astrólogo fez, nenhum. E por que não fez? Porque, na verdade, não apareceu essa ideia na cabeça de nenhum astrólogo de analisar especificamente o mapa astral de Brumadinho. A segunda alternativa seria a seguinte: mesmo sem ter o mapa astral de Brumadinho, eu poderia fazer uma pergunta horária se vai acontecer algum acidente em Brumadinho, tá? Então eu poderia, especificamente para Brumadinho, abrir um mapa horário para ver se vai acontecer um acidente ou não. Também nenhum astrólogo fez isso, porque vejam, nessas duas alternativas, a ideia teria que vir na cabeça do astrólogo, ou interpretar o mapa astral de Brumadinho, ou abrir um mapa horário para Brumadinho. Aí eu faria uma previsão delimitada para Brumadinho, tá? Nenhum ateu, nenhum materialista, nenhum cético iria poder levantar nenhuma crítica, porque eu estaria fazendo uma previsão delimitada para aquele município, e se eu acertasse, fechou, entendeu? Ninguém ia poder fazer nenhuma crítica contra mim. Se eu errasse, se eu fizesse uma previsão delimitada assim, e eu errasse, aí sim um ateu, um cético, um materialista poderia vir fazer uma crítica contra a astrologia, e ele teria toda a munição para fazer isso, porque a previsão foi delimitada, eu empreguei técnicas delimitadas para tentar localizar isso, eu errei, então esses céticos poderiam me criticar. Nada disso aconteceu. E assim, a questão que vem aqui é a seguinte: como que a ideia de analisar o mapa de Brumadinho ou fazer uma pergunta horária de Brumadinho poderia vir na cabeça do astrólogo? E agora vem a terceira alternativa. A terceira alternativa seria assim, ó, vejam, ninguém teve essa ideia que eu vou falar agora. Aconteceu o acidente de Mariana, certo? Então um astrólogo poderia ter tido a seguinte ideia: esse acidente de Mariana está relacionado com a Samarco, que é administrada pela Vale. Então um astrólogo poderia fazer assim: deixa eu ver todos os lugares onde está tendo uma barragem da Vale, todos os lugares, todos os municípios, se for 10 municípios, se for 100 municípios, quantos forem. E aí o que eu vou fazer como astrólogo? Rastrear o mapa astral de todos esses lugares, ou abrir mapas horários para todos esses lugares para ver se vai acontecer um acidente ou não. Seria um baita de um trabalho para esse astrólogo, mas esse seria o método correto. Essa seria a metodologia correta para eu fazer uma previsão delimitada sobre um desastre de uma barragem de mineração ligada à Vale. Nenhum astrólogo fez nenhuma das 3 coisas que eu disse. Nenhum. Em nenhuma comunidade profissional de astrologia vocês vão ver que algum astrólogo tenha feito isso. Daria um baita de um trabalho, mas poderia ser feito. Então, nenhum astrólogo pode vir ao ar, tá? Pode vir a público dizer que eu previ o que aconteceu em Brumadinho. Mas esse astrólogo sideral teve essa atitude que eu considero antiética, considero equivocada, e eu acho uma pena, porque é um astrólogo que tem potencial, é inteligente, tem uma boa técnica, ele pode fazer um bom trabalho, tá? Eu acredito que ele ainda vai amadurecer para conseguir fazer isso, tá? Eu acredito nisso. Não é meu objetivo depreciar esse astrólogo, que inclusive tem bastante público, tem bastante gente que gosta dele, mas eu espero que
que ele se localize com isso, né? Agora em 2020, 2021, ele vai enfrentar um retorno de Saturno. E o retorno de Saturno obriga a pessoa a entrar no eixo certo se ela não estiver no eixo certo. Agora, o que eu quero deixar como conclusão nesse vídeo aqui é que realmente certos astrólogos, certos oraculistas de outras áreas, inclusive tarólogos, inclusive numerólogos, quirologistas, quando cometem esses equívocos de fazer afirmações genéricas e depois tentar encaixar à força algum evento que aconteceu naquela afirmação genérica, isso dá munição para materialistas, ateus e céticos criticarem as profissões oraculares. Isso é muito ruim para as profissões oraculares, tá? Inclusive, voltando no astrólogo sideral. No vídeo dele que eu assisti do mês de dezembro, eu tô até fazendo a propaganda dele, né? Assistam o vídeo dele, eu acho legal assistirem. Assistam. Na verdade, no vídeo que ele faz previsões para fevereiro, ele fala de acidentes envolvendo trânsitos. De novo, ele joga no ar, né? Então, vai acontecer um grande acidente envolvendo trânsitos. Ele dá a entender que vai aumentar o número de acidentes envolvendo trânsitos e que isso vai ser relevante no mês de fevereiro. A questão é que é uma previsão muito genérica, demais, né? Quando ele falou isso, a primeira coisa que eu pensei é assim: todo dia acontece trânsitos, acidentes de trânsitos. Todo dia acontece acidente de trânsito, todo dia. E são acidentes de trânsito muito feios, né? A própria previsão de terremotos, maremotos, ela tem que ser feita com cuidado, porque, ó, eu não sei se vocês sabem, tá? Eu até pesquisei no Google. Todo dia acontece um terremoto no Brasil. Vocês sabiam disso? Todo dia. O que acontece é que o tremor, ele é muito baixo numa escala para ser perceptível na vida concreta comum nossa. Mas todo dia tem tremores de terra no Brasil e no planeta Terra todo dia tem 100 tremores de terra todos os dias. Então, para você fazer uma previsão, ela precisa ser mais delimitada. Simplesmente jogar no ar assim, de uma maneira genérica qualquer, e depois que um evento específico acontece, você querer encaixar aquele evento nessa previsão genérica qualquer, isso é, na verdade, uma desonestidade intelectual. É isso que é. E isso, infelizmente, queima o filme de nós astrólogos e de outros oraculistas. Eu não sei se esse astrólogo sideral vai assistir esse vídeo, porque, né, nós temos seguidores em comuns que assistem ele e que assistem o meu canal também. E provavelmente vão mandar esse vídeo para ele. Mas seria bom se ele fizesse um vídeo de retificação, especificando mais aonde vão acontecer esses problemas de trânsito. É em São Paulo? É na região sul? É na região... É no Brasil? É em algum outro... É no mundo todo, assim? Vejam, eu vou dar como exemplo eu mesmo, e eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. Por exemplo, quem acompanha a minha playlist de astrologia política já viu eu falando que durante o ciclo de Plutão em Capricórnio, a gente tem um aumento do conservadorismo no Brasil e no mundo, e que o auge desse conservadorismo vai acontecer em 2020, tá? 2020 vai ser o auge do conservadorismo, inclusive no Brasil. E eu delimito um pouco mais que no Brasil esse evento vai ser negativo. Por que que vai ser negativo? Porque Capricórnio, tá? Esse evento vai acontecer em grandes conjunções que envolvem o signo de Capricórnio. E Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil. Como a casa 12 é a pior casa astrológica de qualquer mapa astrológico, inclusive o do mapa astral do Brasil, então quando esses trânsitos acontecerem na casa 12 do Brasil, a casa 12 do Brasil já está, né, com planetas em trânsito, mas quando você tiver uma grande conjunção ali na casa 12 do Brasil, que é Capricórnio, para um ascendente em Aquário, tá? Isso vai ficar muito claro que o auge do conservadorismo no Brasil vai ser muito ruim para o país. Vai ser inclusive um momento em que o governo Bolsonaro, vejam, eu estou delimitando bem, o governo Bolsonaro vai entrar em crise. Tá? Eu consigo delimitar porque eu estou usando o mapa astral do Brasil, eu estou falando da casa 12 do Brasil, eu estou falando do governo Bolsonaro. E aí assim, se a minha previsão acontecer,
e der certo, as pessoas vão poder visualizar isso. Se a previsão der errado, as pessoas vão também poder me cobrar, tá? E deixo muito claro aqui, já falei isso em vários vídeos, mas eu vou fazer um vídeo só para isso, só para trabalhar essa ideia. Astrólogo não é infalível, astrólogo não é onisciente, não é, né? O que acontece, tá? A astrologia, ela é uma atividade em que a maioria das previsões, se forem feitas de uma maneira técnica correta e bem delimitada, as previsões vão dar certo, a maioria vai dar certo. Eu tenho um trabalho de pesquisa, vou fazer um vídeo só sobre esse trabalho, que mostra que a tendência é de um acerto de 90% dentro da astrologia, tá? O grau de acerto é de 90%. Precisaria ter mais pesquisas científicas mesmo, replicando esse resultado. Existe uma. E mesmo assim, é no campo de astrologia de autoconhecimento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou mostrar esse trabalho no futuro. E eu tô, na verdade, o que eu tô fazendo é projetando esse resultado da astrologia de autoconhecimento para a astrologia preditiva. Então, eu estou fazendo uma aproximação, não é uma aproximação exata, é uma aproximação, tá? Mas existe esse trabalho, eu posso me basear nele e na minha experiência de 26 anos dentro da astrologia, para falar o que eu estou falando. Então, uma previsão bem feita, bem delimitada, tecnicamente bem montada, ela tende realmente a dar certo. Mas isso não torna o astrólogo onisciente, não torna o astrólogo infalível. E é bom que a astrologia não seja infalível. O astrólogo não é infalível e a astrologia não é infalível. E é bom que não seja, porque se a astrologia fosse infalível, se o astrólogo fosse infalível e até onisciente, isso derrubaria qualquer possibilidade de livre-arbítrio, tá? Isso derrubaria qualquer possibilidade de liberdade. Nós não teríamos liberdade, porque se o destino pode ser previsto de maneira infalível, se existissem astrólogos infalíveis, se a própria astrologia fosse infalível, vocês vão de concordar comigo, pela lógica, não existiria livre-arbítrio nenhum. Nada. Né? Não tem liberdade. Então, na verdade, é bom que exista, o termo correto é bom que exista um grau de incerteza, um grau de indeterminação na astrologia, na própria astrologia, sem falar que os astrólogos são seres humanos falíveis, limitados, tá? Então, é interessante tentar entender isso. E aí eu não condeno um astrólogo que erre, tá? Pode ser que no futuro eu também erre alguma previsão. Por enquanto, a maioria das minhas previsões, pelo que eu percebo, elas estão corretas. Eu acertei a maioria das previsões. Quem me acompanha já veio nos comentários trazer isso, essa percepção, né? De que a maioria das previsões que eu já fiz, eu acertei. Mas pode acontecer de no futuro eu fazer uma previsão errada e de importância, tá? Uma previsão importante que foi errada. Isso pode acontecer. E quando isso acontecer, eu já quero estar preparado para poder vir aqui e dar justificativa técnica. Provavelmente eu fiz alguma coisa errada na leitura técnica e eu quero ter a chance e a possibilidade de fazer a minha correção técnica. Olha, gente, eu acho que eu previ errado porque eu analisei esse ponto errado da técnica. Eu não sou perfeito, isso pode acontecer, né? E o meu colega sideral também pode cometer alguns erros, como cometeu, né? Então, quando ele disse, por exemplo, que o segundo turno seria entre Marina Silva e Bolsonaro, não foi. Foi entre Bolsonaro e Haddad. Mas ele preferiu dizer que não era destino do Haddad ir para segundo turno. Outro absurdo, tá, gente? Vejam bem. Quando um evento acontece, se o evento aconteceu, não tem como eu dizer que não fazia parte do destino aquilo acontecer. Se foi para o segundo turno Bolsonaro e Haddad, estava sim no destino do Haddad ir para o segundo turno, estava sim no destino do Bolsonaro ir para o segundo turno, e eu tenho que dizer que estava no destino do Bolsonaro ganhar. Entendeu? Isso tem que ser falado. Depois que o evento aconteceu, eu não posso, como astrólogo, chegar aqui e falar: gente, não estava no destino do Haddad ir para o segundo turno. O astrólogo sideral fez isso, ele tem um vídeo fazendo isso, falando isso.
Seria mais bonito assumir, gente, olha, eu fiz uma previsão falando que seria Marina Silva contra Bolsonaro, mas eu falhei na minha previsão, tá? E era destino do Haddad, sim, ir para o segundo turno. Vocês entendem? Eu acho que assim, honestidade intelectual é isso. Algumas pessoas aqui nos comentários, hoje mesmo eu assisti esse comentário, a pessoa pegou e falou, olha, o Adalberto, sou um astrólogo de esquerda, e sou mesmo, eu assumo que sou, eu não vou negar isso. Eu assumo até para as pessoas saberem qual é a minha tendência, né? Eu acho que isso é ser intelectualmente honesto, eu falar com clareza qual é a minha posição ideológica, né? Para as pessoas saberem. E a pessoa falou, olha, ele é de esquerda, mas nas previsões ele coloca o que realmente vai acontecer. Ele não fala necessariamente o que as pessoas da esquerda querem ouvir. Né? Então quando eu falo que de repente eu fiz uma previsão que dá a entender que o Lula vai permanecer preso e até a situação dele vai ficar pior, é claro que eu não queria falar que o Lula vai ficar preso. Eu não queria fazer uma previsão assim, né? E eu sei que a esquerda não gostaria de ouvir isso, mas eu tenho que ser intelectualmente honesto. A previsão é essa. É isso que está nas técnicas de previsão. Ele vai ter alguma chance de sair agora em abril ou maio? Uma chance muito pequena, tá? Tem alguns aspectos positivos, tem meus vídeos tratando sobre isso na playlist de astrologia política, tá? Ele vai ter uma chance pequena. Eu tô achando que ele não vai conseguir mesmo, não vai, tá? O meu palpite é que nem com essa chance pequena ele não vai conseguir. E se realmente não conseguir, o mapa astral dele tá de mal a pior, tá? Isso eu falei, tá? Eu fui intelectualmente honesto. E se realmente acontecer isso, quer queira, quer não, é isso que está no destino dele. Eu não vou chegar aqui e falar, gente, olha, estava no destino do Lula ser livre, estava no destino do Lula ser presidente, mas as pessoas não quiseram e fizeram diferente, tá? Eu não posso falar isso só porque aconteceu algo que não é o que eu quero. Tudo bem, eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem para vocês, tá, gente? Assim, a minha intenção é tentar oferecer uma opinião racionalmente justificada, né? E eu espero que vocês tenham entendido, então, que quando essas coisas acontecem, quando o oraculista, o astrólogo faz isso, infelizmente, os céticos que criticam a astrologia, que criticam os oraculistas, eles têm uma certa razão. Eu sou obrigado a admitir que tem uma certa razão, tá? Cabe, então, a nós astrólogos, nós oraculistas, fazermos um trabalho sério, um trabalho ético, e um trabalho intelectualmente honesto. Isso não me impede de ter a minha posição ideológica. Assim como meus outros colegas, eu tenho vários colegas astrólogos que são de direita, tenho vários colegas astrólogos que também são de esquerda, são de centro, são de outras posições, ou que são apolíticos. Tem astrólogos que se definem como apolíticos. Isso não impede o astrólogo de ter uma posição ideológica, tá? O astrólogo, ou seja, o astrólogo pode ter uma posição ideológica e ser honesto intelectualmente, ser ético, ser íntegro. E principalmente, ser gnosiologicamente humilde. Gnosiologicamente quer dizer na produção do conhecimento. Ser humilde na produção do conhecimento. Ok? Então é isso. Termino essa conversa que eu tive com vocês. Espero que tenha sido esclarecedora. Como sempre, no final do vídeo, eu convido vocês a se inscreverem no canal Professor Adalberto Pessoa, apertem o botão de sininho e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!